Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui mais uma noite, estamos juntos, né? Para a gente dar continuidade ao que a gente vem fazendo todas as noites, né? Estamos estudando, estamos buscando conhecimento, entendimento na palavra de cada profeta, né? Que foi deixada na nossa Bíblia, né? Para os dias de hoje, né? Então, vamos, assim, prestar atenção. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois você vai ver a mãozinha, você clica nessa mãozinha aí também para mostrar para o canal que você está gostando do que você vê aqui, do que você ouve, tá bom? É de grande importância que você dê um like aí, que você mostre para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve aqui, tá? O que eu trago aqui é simplesmente um estudo, né? Um conhecimento. Talvez não seja lá, assim, aquela coisa, né? Porque como os grandes profetas, né? E as missionárias, mas o que eu trago aqui, eu creio que é de grande importância, porque Deus me colocou aqui para mim fazer isso, então eu vou dar continuidade, tá bom? Vamos lá para o que é de mais proveitoso, né? Que é a mensagem deixada por cada profeta para a gente, né? Para que a gente venha refletir e buscar na palavra o direcionamento correto diante daquilo que Deus mostrava para cada profeta, né? Cada profeta tinha uma missão. Assim como ele deu uma missão para Jeremias, ele também deu a missão para Ezequiel, conforme nós estamos aqui. Então, nós vamos falar sobre o capítulo de número 6, que foi sobre a profecia contra os montes de Israel. A minha vista melhorou um pouquinho, já estou conseguindo ler o melhor, graças a Deus, né? Porque eu estava lendo tudo ao contrário. Que leitura era aquela, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele abre a nossa visão, nos ajuda e tira tudo que é malignidade para que a gente venha celebrar o dia, o nome dEle, né? O dia dEle, que é para Deus, todos os dias é dia dele. Então nós devemos estar sempre celebrando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu estava agora mesmo cantando, cantando e cantando, cantando. Eu vou louvando para o Senhor, eu gosto muito de louvar ao Senhor. Eu sinto a presença dele, sabe? Quando o louvor é uma oração, como eu já disse para vocês. É muito bom que a gente venha louvar, que Deus ouve as nossas orações, não só no falar, naquela conversa íntima, né, que nós temos com Ele, mas no louvar, no cantar, no mostrar para Ele a exaltação que nós estamos dando ao nome dEle, mostrar para Ele o valor que Ele tem para as nossas vidas. Assim como Ele nos valoriza, nós devemos também valorizar esse Deus que nos ama, que faz tudo pela gente, tá certo? Então essa é uma das palavras amiga, no final também vou deixar uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem bem proveitosa, nós devemos sempre tomar proveito daquilo que é bom e pedir a Deus sempre que nos dê sabedoria, entendimento, né? Coloque coisas boas no nosso interior. Porque quando nós colocamos coisas boas no nosso interior, nós estamos trazendo o nosso Deus para junto da gente. Então o Espírito Santo, ele se revela em nós, tá certo? Eu vou ler aqui então o capítulo de número 6, no versículo 1, que inicia assim, ó. Eu tô com a Bíblia aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, capítulo de número 6. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais, para vocês verem melhor, tá bom? Assim, acho que tá melhor, né? Capítulo de número 6, tá vendo? Então, eu vou ler aqui para vocês. E aí diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor. Deixa eu virar a folha aqui. E aí diz mais assim, ó. Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos.
e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Aqui Deus já estava mostrando aqui que o povo lá de Israel estava idolatrando imagens que não condizia com esse Deus que nós conhecemos, não condizia com ele. Olha bem o que Deus já estava mostrando. E aí também fala aqui no versículo de número 10, que fala assim: e saberão que eu sou o Senhor, e que não dissem em vão que lhes farás este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e diz: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e os que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então aqui Deus já estava dizendo que estava irado, né? Estava indignado já. Estava falando que a coisa não estava boa, né? E aí diz mais assim no versículo de número 13: então sabereis que eu sou o Senhor quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, e em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho frondoso, no lugar onde oferecia um cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado de Díbia, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, eu adiantei bastante, mesmo porque esse capítulo de número 6 tem poucos versículos. Então, eu adiantei bastante. Vamos ver aqui o que diz na explicação da nossa Bíblia, para que a gente venha entender melhor. Então, no versículo 1 até o versículo 6, vem falando quem são os ídolos de hoje, né? Aqui vem falando no versículo 1, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus, que assim diz o Senhor. Então diz assim, gente: a idolatria exercia verdadeiro fascínio sobre o povo de Israel. A nação prestava culto ao Todo-Poderoso, mas também aos ídolos, apesar de todas as advertências divinas. Então eles estavam fazendo, mesmo eles idolatravam outros deuses, mas também prestavam cultos, né? Louvores, né? Adoração ao nosso Deus. Mas Deus estava observando, vendo aquilo, né? E também diz aqui, na explicação, fala assim, ó, no versículo de número 7, vem falando que e os mortos cairão no meio de vós, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, quando ele diz para que saibas que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, ele já havia se manifestado, né? Se manifestado de muitas maneiras a Israel ao longo do seu chamado como nação escolhida. Deus já havia se manifestado para eles, porque foi a nação escolhida por Deus, né? Então, por exemplo, ele libertou o povo da escravidão no Egito, concedeu suas leis e o conduziu no deserto por 40 anos com grande poder. No entanto, Judá havia se esquecido de tudo isso. Somente quando
a população fosse massacrada, eles reconheceriam novamente como o Senhor era absoluto da sua terra e de suas vidas. Eles só iriam reconhecer assim, né? Eles passaram a reconhecer. E aí também fala no versículo de número 9, lá, vamos pular aqui para o versículo, não, vamos ver aqui no versículo 8 e 9, tá? O que dentre vós escaparem, porque ele diz assim, então os que dentre vós escapares se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, porquanto me quebrarei por causa do seu coração. Então, preste atenção aqui nisso, gente. Se lembrado quando ele fala se lembrado de mim, a princípio os judeus poderiam pensar que quem os feria era Nabucodonosor, mas a situação tinha uma causa bem mais profunda. A destruição de Judá, provocada pelos babilônios, era apenas uma circunstância secundária. A raiz daquele caos eminente estava na infidelidade ao Altíssimo, por isso ele permitia tanto sofrimento. E a disciplina divina visava produzir arrependimento em todo aquele povo. Você entendeu? Então, aqui no versículo de número 9, fala que eles teriam nojo de si mesmos, né? Então, Ezequiel, ele declara que os renascentes, os remanescentes, né, iria se lembrar das suas maldades e das suas transgressões, né, diante da lei do Senhor. Então, somente no exílio, os sobreviventes reconheceriam a gravidade da infidelidade e da tristeza que provocaram ao Altíssimo, a Deus. Então, veja bem, Ezequiel, ele foi para Babilônia, né? Ele foi para Babilônia, onde se daria a queda de toda a destruição que haveria lá, toda a destruição, porque foi ordem do Senhor. Então Deus fez com que Ezequiel profetizasse, né? Deixou bem claro que tudo que ocorreria naquela terra, naquele local lá em Israel, né? Porque Deus viu a idolatria deles idolatria lá com deuses que não era o Deus, né? Um Deus como o nosso Deus é. Então, Ezequiel, ele usou, quer dizer, o Espírito Santo usou Ezequiel para que ele pudesse revelar algumas imagens, lembrar deles lá no Egito, né? E aí ele começou falando dos lugares lá onde eles haviam acontecido várias coisas, e também ficou falando sobre os lugares onde eles estavam indo para adorar aquelas imagens que não condizia nada a ver com Deus, os deuses falsos deles, né? Mas Deus, mesmo vendo tudo aquilo, Deus ofereceu a eles promessas de salvação, né? Deus daria para eles, teria misericórdia deles se eles se arrependessem, né? Por eles estarem idolatrando outros deuses. Então Deus está mostrando, Deus ficou mostrando para eles que estavam muito, muito tristes diante de tudo que eles estavam fazendo, diante dos erros deles, né, de idolatria a outros deuses e outras coisas mais, não só idolatria a outros deuses, mas também a outros deuses. Então, por isso que é necessário nós termos cuidado, muito cuidado,
para a gente não substituir o nosso Deus por outras coisas. Você entende o que eu falo? Às vezes nós damos muito valor por exemplo, a gente dá muito valor a coisas e às vezes até a pessoas, em vez de dar valor primeiro, valorizar o nosso Deus. Às vezes nós damos muito valor ao dinheiro. Tá certo que o dinheiro nos ajuda nas coisas, mas nós não podemos idolatrar o dinheiro, mas sim colocar Deus na frente. Quando alguém idolatra outros deuses ou idolatra alguma coisa, nós sofremos consequências dessa idolatria, porque as consequências que nós sofremos é perder as bênçãos que Deus já tem preparado para cada um de nós. Então, Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas vozes quando nós nos arrependemos. Então, Ele tem misericórdia da gente e nos dá a salvação, nos perdoando de tudo aquilo que nós sabemos que não condiz com Ele. Idolatrar deuses que não condiz com Ele, né? Deuses falsos, idolatrar dinheiro, idolatrar pessoas, né? Nós não podemos, nada disso. Nós temos que idolatrar, sim, a esse Deus Todo-Poderoso, o que é o Deus de todo esse universo, que criou todo esse universo, né? Que criou o céu e a terra. É o Deus que nos traz todos os benefícios que nós precisamos todos os dias, né? Então nós temos que valorizar esse Deus e sempre celebrar o nome dele. Estar sempre buscando estar na presença do Pai e celebrando o nome dele. Está sempre lembrando, nunca deixe Deus de lado, mas sim coloque ele na sua frente, para que ele possa vir com todos os benefícios, né, necessários para te conduzir na sua vida e você seguir pelo caminho do direcionamento dele, que é o melhor caminho que nós temos a seguir. Então a mensagem mais importante que eu vejo aqui, a mensagem é que Deus é poderoso, Deus é santo, né? Ele é justo, Ele é amoroso, né? Ele perdoa e Ele restaura aqueles que que buscam, né, estar na presença dEle. Ele restaura todas as pessoas que se, como é que eu vou dizer, se arrependem, né? Então Ele restaura em ação de graças. Ele nos dá, nos perdoa, nos dando um livramento, nos protegendo, nos guardando e mostrando para a gente o melhor direcionamento, que é Ele. Porque quando Ele vê que você, mesmo Ele te mostrando o direcionamento certo, e Ele vê que você não está seguindo o direcionamento dele, ele se entristece profundamente contigo e te deixa ali você fazer aquilo que você quer, até que você venha perceber que sem ele você não vai adiante. Você entende? Então, quando alguém idolatra deuses falsos, ela tem a consequência de não receber as bênçãos já guardadas por Deus, tá certo? Então, essa é a explicação desse capítulo de número 6. Amanhã eu venho com vocês com a explicação do capítulo do número 7, que vem falando, vem o fim e vem o fim. Eu creio até que eu repeti o capítulo de número 6 para vocês, porque quando eu falei de outra vez, eu não estava nem enxergando muito bem para ler. Mas Deus sabe todas as coisas. Se Ele me fez voltar aqui nesse capítulo, é porque alguma coisa tem aí no ar que é necessário que desperte alguma pessoa, alguém que está precisando ouvir esse direcionamento para não idolatrar outras coisas, mas sim confiar nesse Deus que nos criou, o soberano Deus, o Rei dos Reis, o Rei de todas as nações. Nós devemos confiar grandemente nesse Senhor, sem se desviar para qualquer direção que seja,
porque o melhor direcionamento é estar na presença de Deus, tá bom? Então amanhã eu venho com vocês falando sobre o fim e sobre o fim que vem por aí, tá bom? Então prestem bem atenção, fiquem atentos, estejam comigo aqui amanhã, que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de agradecer a Deus por esse dia, orem, agradeçam. Entra para o seu quarto, fica lá quietinho, busca conversar com esse Pai, o nosso Criador, tá bom? Que Ele tudo faz pela gente, o melhor Ele sempre tem para nos dar, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!